Boa tarde, pessoal. Boa tarde, mais uma vez. Sejam muito bem-vindos a mais uma live da nossa comunidade. Hoje, o tema que trazemos para vocês é muito importante, trata-se de segurança. Hoje vamos falar do Defender for Cloud. O Defender for Cloud, que é uma das plataformas mais importantes, uma das melhores plataformas de segurança da atualidade. E hoje eu trago um convidado bastante especial. Ele foi um dos mentores ou um dos incentivadores que incentivou a criação dessa comunidade e joga assim um papel preponderante por esse trabalho que a gente tem estado a fazer durante esse período. Eu vou passar aqui ao nosso convidado, Jadson Alves. Seja muito bem-vindo. Ele que é um especialista em segurança, um Microsoft MVP na vertente de security para o Azure, e ele que é um incentivador, conforme já disse, na criação dessa nossa comunidade. Jadson, seja muito bem-vindo e é um grande prazer tê-lo em nossa comunidade. Oi, mestre, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. É uma satisfação enorme, um grande prazer estar aqui no seu canal, Quintino. Me enche de orgulho poder Obrigado, estar aqui, obrigado. estar participando. Como você tinha mencionado, a gente já conversa há algum tempo, né? Ver se seu crescimento profissional, essa sua dedicação com a comunidade, cara, não tem preço. E eu tenho certeza que o céu é o limite, tá? Tudo que você está construindo, ajudando as pessoas, tudo isso tem um retorno, pode ter certeza. E Exatamente. é uma satisfação enorme estar aqui no seu canal, tá? Espero aparecer mais vezes. Claro, com certeza. Vamos poder conversar e poder abordar determinados assuntos que a gente pode trazer aqui, sim, senhora, para poder transmitir o conhecimento para o pessoal da nossa comunidade. E será uma honra, mais uma vez, tê-lo aqui inúmeras vezes, as vezes que você quiser, para nós será um grande prazer. E hoje, o que é que o Jackson pode nos trazer sobre este tema do Defender for Cloud? O Defender for Cloud, que é uma das melhores plataformas da atualidade para a vertente de segurança. O que é que nós podemos esperar dessa ferramenta? O que é que o Jackson traz para nos passar como conhecimento, boas práticas, custos do Defender for Cloud e a melhor solução da sua implementação? Bom, perfeito, mestre. Muito bem colocado, né? A explanação sobre o Defender for Cloud. A ideia da nossa live hoje é trazer para vocês uma visão conceitual do Defender for Cloud, mostrando as camadas de proteção, o que é que eu tenho de ganhos, até onde eu consigo chegar utilizando o Defender for Cloud. Além dessa parte conceitual, falando um pouco de workload protection, toda a parte de postura de segurança, nós temos também a parte prática, onde eu vou mostrar para vocês a ativação, como funciona, as camadas de proteção e como vocês podem estar utilizando o Defender for Cloud no cenário de multi-cloud e avaliando também a sua postura de segurança. Basicamente, a ideia de hoje é essa aqui, mestre. Exatamente, exato. Show de bola, show de bola. E também não não serve só para a vertente de cloud, ele também olha para as plataformas on-premise, não é? Exato, sim, E sim. pode Uma agregar, solução. exato, exato. Perfeito. É uma E, solução que tem no multi-cloud, né? A ideia é que você uhum, consiga proteger outros ambientes de nuvem com proteção DDR, que você tenha análise de vulnerabilidades das suas máquinas que estão na AWS, por exemplo, na GCP, como o Quintino colocou no próprio ambiente on-premise, para que você consiga ter essa visibilidade das vulnerabilidades e ter proteção DDR também. ok, Mas o interessante do Defender for Cloud também, Quintino, que ele é a junção de duas tecnologias, tá? Do Azure, que foram unificadas e passou a ser essa solução bem fantástica, que vai entregar essa camada de proteção e toda a parte de gestão, tá? De postura de segurança, com recomendações que vocês conseguem aplicar para levar a sua maturidade de segurança. ok, ok. E a nível de postura, que nível de postura nós podemos ter hoje com essa plataforma, que é uma das melhores plataformas da atualidade em termos de segurança?
Ó, o Microsoft Defender for Cloud, ele vai seguir, né? A Microsoft desenvolveu o seu framework, que é o Microsoft Cloud Security Benchmark, onde existem recomendações de segurança baseado no CIS, que você vai aplicar esses controles, essas recomendações, e vai elevar a sua maturidade de segurança. Esse é o padrão, tá? É o framework do Defender for Cloud, que vai te dar a Ok, postura de segurança com Security Score, onde você vai ter visibilidade dessa sua maturidade de segurança. Só que ele não está limitado apenas ao framework da Microsoft. Vocês conseguem estar adicionando outros frameworks, como SOC, NIST, SIS, entre outros frameworks de mercado. Então, se a sua empresa ela precisa seguir um framework específico pela questão do seu negócio, seja na área da saúde, educação, até mesmo financeiro, você pode estar adicionando esse framework ao Defender for Cloud e seguir as recomendações desse framework para que você esteja em conformidade com essa norma. ok, boa, boa. É isso aí, é isso aí. Aliás, e um outro pormenor é que o Defender for Cloud já usa também a questão da inteligência artificial para poder, digamos, de forma proativa, poder, digamos, fazer-nos os alertas das vulnerabilidades e de possíveis ameaças para dentro do nosso ambiente. Isso, exatamente. Ele usa para a parte de proteção DDR a tecnologia do Microsoft Defender for Endpoint. Então vocês têm toda essa camada DDR para as suas máquinas, que vai naquele contexto de multi-cloud, on-premise e Azure, que você pode estar protegendo contra ameaças, contra malware. Então ele vai atuar na parte de detecção, resposta a essas ameaças nos seus servidores. E, obviamente, ele vai fazer toda essa parte de remediação automatizada e quando remediado e detectado, ele vai gerar um alerta no Microsoft Defender for Cloud. E esse alerta vocês conseguem estar fazendo toda a parte de análise e entender o contexto daquele incidente de segurança, para que vocês saibam todo o timeline, né, entendam todo o timeline que aconteceu naquele incidente. Outro ponto bem legal do Defender for Cloud é que ele utiliza a base de dados do MitriaTech para fazer a classificação dos incidentes e as táticas que foram utilizadas. Então, se você sofreu um ataque de brute force, você consegue ver, né, o tipo de ataque, a tática utilizada e entender o contexto daquele ataque de brute force e, consequentemente, usar como lições aprendidas para que vocês não sofram mais ou sofram menos esse tipo de ataque no seu ambiente. Ok, espetacular, espetacular. Ok, Charles. Pode estar tranquilo que o palco é todo seu e a gente Opa. está aqui de ouvidos bem atentos, que é para poder receber e beber de sua experiência nesta vertente de segurança. Vamos lá, show de bola. Deixa eu só compartilhar aqui minha tela. Ok. Consegue ver minha tela? Já estou. Ok, boa. Consegue, perfeito. Então, pessoal, obrigado novamente pela presença, né? Espero que vocês gostem do conteúdo. Essa é uma ferramenta muito interessante, principalmente para quem está pensando em atuar na área de segurança em nuvem, na parte de Cloud Security. Esse recurso do Microsoft Defender for Cloud é um recurso fantástico que vai te ajudar em toda a proteção dos seus workloads, tá? Então, basicamente, essa aqui é a nossa agenda, o que está proposto para falarmos hoje. Vou fazer uma pequena introdução de quem sou eu, né? Fazendo um overview para que vocês me conheçam um pouco Certo. melhor. Vamos entender o que é o Microsoft Defender for Cloud, toda a parte de Vulnerability Assessment for Machine, tá? Endpoint Detection and Response, o EDR da Microsoft, Just-in-Time VM Access e Workflow Automation. Esses são os pontos para essa parte conceitual que eu vou trazer aqui para vocês. Falando um pouco de quem sou eu sou Jadson Alves, eu sou consultor em Cloud Security, então eu trabalho com segurança da informação, né, com foco na segurança em nuvem, e aí trabalho com atuação na Azure, na AWS, tá? Basicamente esses são os dois provedores que eu acabo atuando um pouco mais do dia a dia. Sou MVP Microsoft na categoria Azure, também faço parte aí do AWS Community Builder, nas categorias Security e Identity.
Tenho mais de 10 anos trabalhando com tecnologia, desde de trabalhar com suporte, infraestrutura, até fazer essa movimentação para a nuvem e depois migrei para a segurança da informação. Aqui são minhas redes sociais, o meu LinkedIn, tá? Fiquem à vontade para adicionar, para a gente trocar figurinha, bater um papo. Aqui é o meu Instagram, o Jadson Alves Oficial, vocês podem me seguir também para trocar figurinha. E aqui tem o meu site, o jadsonalves.com.br, onde recorrentemente, eu estou trazendo algum tipo de conteúdo voltado para segurança em nuvem e para o Microsoft Azure aí no site, tá? Tem bastante conteúdo aí, depois deem uma olhada. Aqui é a minha formação acadêmica, eu sou graduado em informática licenciatura, sou pós-graduado em administração e segurança de sistemas computacionais e também tenho um MBA em gestão em rede de computadores. Uma pós em segurança da informação que está em andamento, né? Tentando concluir aí na graça de Deus. É isso aí. Aqui são algumas certificações. Aqui são algumas certificações que eu conquistei, né, acabei adquirindo no decorrer desses anos trabalhando com tecnologia. Então, tem algumas certificações voltadas para a infraestrutura de Windows, certificações para o Microsoft 365, certificações para o Azure e as certificações de segurança da Microsoft. Beleza, sem mais enrolação, vamos entender o que é o Microsoft Defender for Cloud. O Microsoft Defender for Cloud, basicamente, é uma tecnologia que vai nos ajudar na parte de gerenciamento de postura de segurança e proteção contra ameaças. Então, como eu falei para vocês no início da nossa conversa, ele está direcionado para duas vertentes. A primeira vertente é a proteção dos nossos workloads, onde eu vou ter a proteção de EDR, Endpoint Detection Response, utilizando o Microsoft Defender for Endpoint, onde todo tipo de ameaça que for detectada, que for executada nos nossos servidores, o Defender for Endpoint, usando o Defender for Cloud, ele vai conseguir detectar e responder a essa ameaça de forma automatizada. Você não precisa executar nenhuma ação naquele servidor. O EDR, ele consegue atuar nessa camada e prevenir essas ameaças nos seus servidores, tá? Beleza. Ele vai ajudar na proteção e todo incidente que for gerado, que for detectado, será notificado, será gerado um alerta no portal que vocês conseguem fazer a investigação e entender o contexto daquele alerta, daquele incidente do seu ambiente, tá? A outra vertente do Defender for Cloud é a parte de postura de segurança. Como assim postura de segurança? Lembram lá no início que eu falei para vocês que o Defender for Cloud, que a Microsoft desenvolveu um framework chamado Microsoft Security Benchmark, que é o framework onde é baseado no CIS, onde eu tenho recomendações de segurança, tá, para cloud, onde eu vou aplicá-las no meu ambiente e vou vou melhorar a maturidade de segurança desse meu ambiente. Então, por exemplo, eu vou ter recomendações como, para que você tenha sua máquina segura, você precisa habilitar, né, a gestão de updates, habilitar o BitLocker, entre outras camadas que eu preciso estar cumprindo para tornar aquele meu recurso mais seguro, tá? Quando eu aplico essas recomendações, eu vou melhorar o meu score de segurança. O que é esse score? O score, basicamente, é a visibilidade que você tem de como está a segurança do seu ambiente, tá? Então, para cada recomendação dessa que eu acabei de falar, que vocês aplicam, vocês vão aumentar o seu score de segurança e, consequentemente, vocês vão manter o seu ambiente um pouco mais seguro, tá? Temos também a parte de Continuous Access, que basicamente vocês vão ter a possibilidade de ter a postura de segurança, como eu já tinha falado para vocês, e também a parte de vulnerability. Como assim vulnerability? O Defender for Cloud, vocês conseguem estar utilizando esse recurso com algumas ferramentas, tá, para ter uma análise, uma gestão de vulnerabilidades. Então, esse recurso, né, do Vulnerability vai estar observando o seu sistema operacional e vai estar observando as aplicações que tem no seu sistema operacional e vai te dar visibilidade das vulnerabilidades relacionadas a esse sistema operacional e a essas aplicações. E aí eu posso estar utilizando... Pode falar, que tem, fica à vontade. Olha, o Felipe tem uma questão aqui para nós. Ele pergunta qual é a mais atualizada atualmente, proteção standard com JIT ou conditional access, lembrando que desabilita a default. Porque são coisas diferentes, tá, Felipe? Vamos lá. O conditional access são camadas, tá? São políticas que você cria para
adicionar segurança na autenticação do seu usuário, tá? Então, eu tenho lá o meu provedor de identidade, que é o Azure AD, que agora é o Entra ID, né? Acabou mudando o nome, onde eu vou ter o meu usuário e esse usuário ele precisa autenticar nas suas soluções. Ele vai autenticar, por exemplo, no Azure, no Microsoft 365, no Teams, no SharePoint, tá? Isso é uma conta. Nós sabemos que uma senha é algo que pode ser identificado, pode ser descoberto. Então, preciso ter uma camada adicional de segurança, ou algumas camadas adicionais de segurança, para evitar que essa senha seja comprometida. Como é que eu coloco essas camadas? Utilizando o Conditional Access. Então, por exemplo, eu posso ter uma camada impondo MFA para minhas contas, eu posso ter uma camada impondo que esse meu usuário ele só pode logar de um dispositivo confiável, integrado com Intune, por exemplo, tá? Então, são camadas que eu adiciono para esse meu usuário autenticar nas minhas soluções de forma segura. O JIT, a gente vai chegar nele daqui a pouquinho. O JIT é um recurso do Defender for Cloud que vai estar liberando o acesso de forma segura para as suas máquinas virtuais do Azure, tá? Então, o JIT é para acessar máquinas virtuais na porta 3389 e 22, SSH e RDP, Windows e Linux. E o acesso condicional é um recurso utilizado para colocar camadas de segurança, adicionar essas camadas para a autenticação dos seus usuários nas suas aplicações e portais da Microsoft. Eu não sei se ficou respondido, mas se não ficou, você retorna aí que eu tento colocar de uma forma mais clara. Acredito que ficou esclarecido, não é, Felipe? Diga aí qualquer coisa no chat para a gente saber se conseguiu, se o Jadson conseguiu, digamos, tirar a sua dúvida. Beleza. Enquanto o Felipe responde, vamos seguindo aqui. Então, para a questão de análise de vulnerabilidades, respondeu. Valeu, Felipe, obrigado. Exato. Então, para a questão de análise de vulnerabilidades, nós temos duas tecnologias, três na verdade, tá? O Defender for Cloud. Nós temos a análise de vulnerabilidades da Microsoft. Vocês podem usar análise de vulnerabilidade da ferramenta Qualys, tá? Ela tem o Defender for Cloud, ela tem suporte, ela já integra o Qualys para essa análise de vulnerabilidade, tá? Para quem não conhece o Qualys, é uma ferramenta de mercado muito utilizada, muito famosa para toda a questão de análise de vulnerabilidade das suas máquinas, tá? E também existe a possibilidade de usar o Rapid7, tá? Uma licença com o BIOD, adicionando a sua licença do Rapid7 para utilizar no Defender for Cloud. Tá? Então, basicamente, Quintino, essas são as frentes que o Microsoft Defender for Cloud consegue nos ajudar para proteger e nos dar a visibilidade e melhorar nossa postura de segurança. Ok, perfeito. Perfeito? Aqui só Show de bola. Aqui só recapitulando o gerenciamento de postura e proteção de cargas de trabalho, tá? E aí é um ponto interessante que o Defender for Cloud é uma ferramenta multi-cloud, tá? Então eu posso proteger os meus workloads, as minhas estações que estão na AWS, tá? Posso proteger as minhas estações que estão na GCP, posso proteger as minhas estações que estão lá no meu ambiente on-premise, na minha ferramenta de virtualização, como o Hyper-V, o VMware, Promox, enfim, tá? Desde que seja o Windows e Linux, eu posso estar protegendo com o Defender for Cloud. Só que aí tem um ponto de atenção, tá? Se esses meus servidores não estão no Microsoft Azure e eu quero utilizar a proteção DDR, eu preciso utilizar um intermediador, uma ferramenta que vai fazer o meio de campo entre AWS, GCP e on-premise com o Microsoft Defender for Cloud. Essa ferramenta que vai fazer o meio de campo é o Azure Arc, tá? Então o Azure Arc, ele permite estender o seu recurso que está no on-premise, outro provedor de nuvem, para o Microsoft Azure. E o Azure consegue enxergar aquela máquina como sendo o recurso do próprio Microsoft Azure. E aí sim eu consigo aplicar a camada de proteção DDR do Defender for Cloud e ter também a questão da análise de vulnerabilidade. Ok. E também, perfeito. Com essa integração também, tá, pessoal? Posso integrar todo o provedor, todo o ambiente da AWS GCP. Eu também terei frameworks e recomendações de segurança para esses ambientes, onde eu vou aplicar essas recomendações e melhorar a postura de segurança da AWS e da GCP também, tá? E aí eu posso usar frameworks como o SIS, que eu acho que todo mundo conhece o SIS, onde eu tenho controles de segurança que eu vou aplicar para as minhas máquinas que estão em outros ambientes de nuvem.
E a parte de vulnerabilidade, como nós já tínhamos falado anteriormente, né? O Defender for Cloud, ele vai verificar recorrentemente o seu sistema operacional das suas máquinas e aplicações que estão instaladas nesse sistema operacional. E aí ele vai te dar essa visibilidade das vulnerabilidades relacionado àquela máquina virtual. E aí vocês vão ter o CVE dessa vulnerabilidade, onde vocês podem estar observando, entendendo o que é aquela vulnerabilidade, o que é que ela vai prejudicar o meio ambiente caso ela seja explorada. E aqui nós temos as soluções que podem ser usadas no Defender for Cloud para a questão de vulnerabilidades. Eu posso usar o módulo de gerenciamento de ameaças e vulnerabilidade da Microsoft, como falei para vocês. Posso usar o Qualys como ferramenta de análise de vulnerabilidades. E posso usar, posso utilizar uma licença minha do Qualys ou do Rapid7, utilizando o BIOD. Então, se você tem o Rapid7 ou o Qualys já implantado no seu ambiente e você quer estender essa sua proteção para as suas máquinas que estão no Azure, você pode usar a sua licença do seu ambiente para o seu ambiente de nuvem, tá? É totalmente possível. E aqui, basicamente, é uma tela de como o Vulnerability Assessment, eles conseguem trazer essas vulnerabilidades aqui para a gente. Aqui nós temos, por exemplo, as vulnerabilidades relacionadas às nossas máquinas virtuais. Aqui eu tenho a gravidade dessa vulnerabilidade, nesse caso é baixo. Aqui eu tenho o período que essa vulnerabilidade vai atualizar. Como assim? Eu vou ter visibilidade de novas vulnerabilidades a cada 4 horas, tá? Então, a cada 4 horas, essa política, tá? Isso aqui é uma política do Azure Policy. Essa política vai executar no ambiente e vai me trazer essas vulnerabilidades. Lembra que eu falei para vocês lá no início que o Defender for Cloud ele vai utilizar o Mitre Attack como base, tá? Para que ele consiga fazer a classificação dos alertas e vulnerabilidades. Então, aqui que vocês conseguem observar a tática que será utilizada por um atacante para explorar essas vulnerabilidades, que é o Initial Access. Aqui vocês podem ver as vulnerabilidades. Boa parte das vulnerabilidades que serão descobertas são updates, tá? Isso é bem simples de resolver, é aplicar o patch correto e sanar essa vulnerabilidade. Então, aqui eu tenho, por exemplo, para essa vulnerabilidade do update do Microsoft Windows Server 2016, eu tenho a gravidade como alto, tá? Dessa vulnerabilidade. E aqui eu tenho os CVEs, tá? Eu tenho aqui o CVE ID e a gravidade desse CVE. Posso clicar nesse CVE e vou ser direcionado aí para a base, tá? Para ter essa visibilidade do que é esse CVE e o que é que ele vai causar de dano nesse meio ambiente, tá bom? E aqui embaixo observe que eu tenho um recurso afetado, que foi uma máquina virtual. Endpoint Detection and Response, o EDR. O EDR é uma camada de proteção muito, mas muito importante, tá? Nós sabemos que antivírus hoje não é mais a solução ideal para os nossos servidores, tá? Antivírus, ele trabalha com vacina. Então, para as ameaças conhecidas, onde já existem vacinas, beleza, ele vai atuar lindo, vai fazer remediação, vai funcionar perfeitamente. Mas se surgir uma ameaça zero day ou algo nesse contexto, que não existe uma vacina, você está cegas, tá? Você não vai conseguir proteger o seu ambiente. O EDR, ele vai trabalhar totalmente diferente do antivírus tradicional. O EDR, ele vai trabalhar com machine learning. Ele vai identificar uma ameaça, vai gerar a resposta para aquela ameaça com base nos estudos utilizados pela inteligência artificial do entendimento de todas as ameaças que foram coletadas no decorrer desses anos. Então, nesse caso, como EDR, a Microsoft ele utiliza o Microsoft Defender for Endpoint, tá? Que é um outro produto, que aí é um outro tema que eu vou trazer aqui para vocês depois com o Quitino. Então, okay, excelente, boa. Esse EDR, ele é nativo, tá? Por padrão no Defender for Cloud, tá? Especificamente no Defender for Servers. E aí vocês podem estar protegendo as suas máquinas do Azure, On-Premise, AWS e GCP com a proteção EDR. Qual o custo de implementar isso, Jadson? Depende. O Defender for Cloud, tá? Dentro do Defender for Cloud, pessoal, vou mostrar para vocês daqui a pouco. Entenda o Defender for Cloud como uma suíte. Dentro do Defender for Cloud, eu tenho alguns sabores de Defender, que são proteções que eu vou ter para os meus recursos. Como assim? Eu tenho o Defender for Servers, que é a proteção para servidores. Eu tenho o Defender for
Defender for Storage, que é uma proteção para Storage Account, Defender for DNS, Defender for Key-Vault, que é uma proteção para Key-Vault. Então, eu vou ter todas essas camadas que eu posso estar protegendo a partir do Defender for Cloud. Cada um dessas camadas de proteção, eu vou ter um custo para utilizá-la. Isso aí está claro para todo mundo. Tá? Nada de graça nessa vida, não existe almoço grátis. Então, para cada uma dessas camadas, para cada uma dessas tecnologias, eu vou pagar um valor para utilizá-la no ambiente. Então, por Defender for Servers, que é a camada de proteção de servidores, eu vou pagar em dois planos. Posso usar o plano 1, que é um plano um pouco mais limitado, que custa $5, que eu vou ter proteção EDR, que vou ter também análise de vulnerabilidade. Se eu usar o plano 2, é o plano top, onde eu vou ter toda a camada de proteção que o Defender for Cloud consegue me entregar para servidores. Tá? Jadson, o que eu devo usar? Depende da necessidade do seu negócio. Se você precisa só de EDR e vulnerabilidade, o plano 1 vai atender a sua necessidade. Se você precisa de toda a camada do produto, aí o plano 2 seria o melhor para você, para o seu ambiente. Tá? Então é aqui que a gente diferencia, tá, a questão dos homens dos meninos, vamos dizer assim. É saber a realidade, a real necessidade do seu negócio, o que é que você precisa. Decidido o que precisa é aplicar a tecnologia para te dar essa proteção, tá? Então, basicamente, desde que o seu sistema operacional seja Windows e Linux, não importa aonde ele vai estar, você consegue estar fazendo a proteção do EDR do Defender for Cloud. Lembrando que se for AWS, GCP e on-premise ou esteja em outro provedor, você precisa estender essa proteção utilizando o Azure Arc para isso, tá? Se for a máquina do portal do Azure, se for do Azure, você não precisa fazer nada, é nativo. Okay. Essa telinha mudou um pouco, tá, pessoal? Aqui a Microsoft acabou mudando um pouco o portal, vocês não habilitam mais dessa forma, mas eu vou mostrar para vocês como é que vocês habilitam. Então, aqui, basicamente, nós temos a proteção do Defender for Cloud, que ela vai ser habilitado, né, para EDR. E aqui, por exemplo, depois que eu habilito o EDR, eu tenho algumas proteções, que eu tenho a proteção do EDR, onde qualquer ameaça que existir nesse meu ambiente, ele vai gerar alerta de segurança. E aqui esses alertas, eu consigo ver, por exemplo, a gravidade, o tipo de ataque que foi utilizado, tá, pelo atacante, aqui com base na base do Mitre. Aqui eu consigo ver o nome do alerta, consigo ver o recurso afetado, tá, e consigo ver quando foi gerado esse incidente. Se eu expandir esse incidente, vocês vão ver a riqueza de detalhes, onde eu consigo ver a conta que executou aquela ameaça, o dispositivo que sofreu a ameaça, e até mesmo, se for um ataque de brute force, o IP do atacante, as contas utilizadas e o total de requisições com falha. Então, ele é riquíssimo de detalhes, tá, pessoal? Vocês conseguem ter toda essa visibilidade das ameaças que forem geradas para os seus servidores protegidos com Microsoft Defender for Cloud. Ops. Aqui nós temos o Just-in-Time VM Access, que eu acabei falando anteriormente, mas basicamente é um recurso do Defender for Cloud que permite que vocês conectem de forma segura as suas máquinas virtuais. Como assim de forma segura? Quando eu tenho o Just-in-Time, né, o JIT, mais conhecido, habilitado, ele vai fazer o seguinte: nós sabemos que as máquinas Windows, a conexão por RDP é na porta 3389. A conexão das máquinas Linux, nós sabemos que é na porta 22, tá? Então, o que acontece? Quando eu habilito o JIT, eu vou criar uma regra no NSG, que é o Network Security Group, um ACL, onde você permite o tráfego de inbound para os seus recursos e também, né, vocês configuram o tráfego de outbound. Então, nesse caso, quando eu habilito o JIT, eu vou criar uma regra onde ele vai negar qualquer tipo de requisição para as minhas máquinas Windows e Linux na porta 3389 e na porta 22. Ele vai negar todo o tráfego de entrada nessas portas. Quando eu vou utilizar a máquina virtual e peço para usar a partir do JIT, ele vai criar uma liberação, tá? Ele vai criar uma regra de liberação, liberando o seu IP público de origem com destino àquela máquina virtual. E dessa forma você tem uma conexão de forma segura. O seu IP para aquela máquina, 1 para 1, tá? Negando tudo que não for essa conexão sua. Qual é o ponto negativo desse tipo de recurso? A sua máquina, para ser utilizada pelo JIT, ela precisa ter um IP público.
tem um IP público na sua máquina, você vai colocar uma superfície de ataque que pode ser explorada por um atacante, tá? Basicamente, esse seria o ponto negativo. A sua máquina precisa ter IP público. Existem tecnologias mais interessantes, vamos dizer assim, que vocês podem estar utilizando para acessar a sua máquina virtual de forma segura. Nós temos aí o Azure Bastion, que vai usar, por exemplo, criptografia para conectar na máquina virtual. Nós temos a própria VPN Point to Site, nós temos a VPN Site to Site. São tecnologias que permitem uma camada mais interessante de acesso sem precisar expor o recurso para a internet. Aqui, basicamente, é como vocês configuram o JIT. O JIT eu vou configurar, tá, para o meu recurso. Eu vou selecionar qual recurso eu quero estar utilizando. Eu posso usar, por exemplo, uma máquina virtual. Em qual grupo de recursos está essa máquina virtual. Qual subscription, tá? Depois que eu seleciono o recurso, eu posso habilitar o JIT. Depois que eu habilito o JIT, eu vou selecionar qual porta essa máquina vai usar para conexão. Se for Windows, 3389, tá? Se for Linux, 22. E aqui eu libero para qualquer IP, quando for pedir a requisição, ele vai criar a liberação, ou posso passar, por exemplo, um range específico de IP, tá? Qual protocolo? TCP ou DP, ou qualquer protocolo. Feito isso, tá? Depois de configurado, ele vai criar uma regra no NSG negando tudo e vai liberar o acesso no momento que você pedir o acesso para aquela máquina virtual. Workflow Automation é um recurso dentro do Defender for Cloud que permite que você crie automações para as suas máquinas virtuais. Então, por exemplo, eu gostaria de notificar os meus analistas de segurança sempre que for gerado alerta de segurança no ambiente. Então, posso criar um Workflow Automation para mandar um e-mail para a minha equipe de segurança para que eles recebam esses alertas. Surgiu uma nova recomendação. Eu quero mandar a questão dos controles. Eu posso criar essas automações para fazer as notificações, tá? Então, são automações que eu crio dentro do Microsoft Defender for Cloud, beleza? Aqui, basicamente, é um exemplo, tá, de um Workflow Automation. Aqui é um bem simples, só para que vocês tenham essa visibilidade. Então, aqui, quando foi gerado, por exemplo, a nova recomendação de segurança, foi enviado aqui, né, por e-mail, para que a minha equipe de TI, eles consigam ter essa visibilidade. Não é a melhor ferramenta para isso, tá, pessoal? Não é a melhor ferramenta para isso, mas o recurso também consegue integrar esse tipo de solução de automação. E aí, Kitina, tem alguma dúvida? Tranquilo? Tranquilo, Jadson. Tranquilo. Beleza, vamos seguindo. Vamos sim, senhora. Então, beleza. Então, agora o ponto, acho que mais esperado pela galera, que é a questão da demonstração. Com certeza que é verdade. Vou abrir aqui o portal do Azure. Portal.azure.com. Vou autenticar com a minha conta. Então, aqui o que acontece? Esse aqui é o portal do Azure, para quem não conhece, tá? Como é que eu habilito o Defender for Cloud? Quais são os requisitos que eu preciso ter para habilitar o Defender for Cloud? Para habilitar o Defender for Cloud, vocês precisam ter um recurso chamado Log Analytics Workspace. Esse recurso vocês precisam criar e instalar o agente do Log Analytics Workspace em todas as suas máquinas que serão utilizadas, que serão protegidas, na verdade, pelo Microsoft Defender for Cloud, tá? Então vocês precisam criar inicialmente um Log Analytics Workspace Workspace. Você vai instalar o agente nas suas máquinas e as suas máquinas vão enviar
os logs para esse Log Analytics Workspace. Deixa eu só mudar aqui de diretório. Todos os diretórios. O repositório de logs da Microsoft, onde eu vou enviar os logs dos meus recursos, como as minhas máquinas de create. Vou fechar isso aqui. Ó, eu preciso selecionar a assinatura que eu vou criar o recurso, em qual grupo de recurso eu vou criar esse meu Log Analytics. Posso colocar aqui, por exemplo, no grupo de recurso RG Defender e posso chamá-lo de WKS Live, por exemplo. A região que eu vou criar o recurso e posso clicar em Review mais Create. Ele vai validar as minhas configurações e na sequência eu posso fazer a criação desse Log Analytics Workspace. Validou, né? Passou na validação, posso criar. Depois que eu crio esse meu Log Analytics Workspace, eu preciso instalar o agente desse Log Analytics nas minhas máquinas virtuais, tá? Sejam máquinas do Azure ou máquinas on-premise ou máquinas de outros ambientes de nuvem. A instalação é muito mais simples, é bem tranquilo. Então, manual do agente do Log Analytics nessas minhas máquinas virtuais. Enquanto ele cria, eu vou pegar aqui um já existente para até adiantar um pouco aqui o nosso laboratório. Ah, já criou. Posso clicar aqui em Go to Resource. E aqui eu tenho a opção de Agents in Settings. Quando a minha máquina não está no Azure, eu preciso baixar o agente do Log Analytics para Windows ou para Linux nas minhas máquinas, que estão no on-premise, na AWS ou GCP ou qualquer outro ambiente de nuvem. Tá? Lembrando que vocês precisam ter liberação do seu firewall de borda para acessar as URLs do Microsoft Azure, tá? Para que esse cara consiga enviar os logs. Baixo o pacote de instalação, vou precisar do Workspace ID e da chave primária, e aí eu terei esse agente instalado, tá? Bem tranquilo. Deixa eu até baixar aqui para mostrar para vocês como é simples a instalação. Beleza, posso clicar aqui. Deixa eu só fechar esse cara aqui. Ó, aqui é o pacote, tá, do agente. Deixa eu só trazer aqui, abriu dois. Deixa eu cancelar um desses caras. Posso avançar, tá? Aqui ele fala aqui do licenciamento, beleza, você tá a licença. O path de instalação aqui do programinha, posso avançar. E aqui ele pergunta, vai instalar o agente Log Analytics Workspace? Sim, vou conectar, ou melhor, essa é a primeira opção mesmo, tá? Posso avançar. Ele pergunta se eu vou usar o Windows Update. Sim, vou usar o Windows Update. Conecta o agente Analytics Logs. Ah, é esse cara aqui, na verdade, tá, pessoal? Agente Log Analytics Workspace, OMS. Vou avançar. Aqui ele precisa do Workspace ID, que é essa informação aqui. E ele precisa também da chave primária. Posso copiar esse cara e posso adicionar. Posso avançar. Aqui é a questão da atualização desse agente. Você pode usar o agente do Log Analytics, o Windows Update, Microsoft Update, para fazer a instalação. Feito isso, avança e conclui. Bem simples. Isso aqui vocês precisam fazer nas máquinas que não estão no Microsoft Azure. Nas máquinas que são do Azure, tem um recurso aqui, tá? Inclusive ele está sendo depreciado, tá? Está caindo em desuso, que é o
Virtual Machines. Como é que vocês utilizam? Vocês podem selecionar a máquina, por exemplo. Essa aqui até deu erro para conectar. Mas vocês podem selecionar a máquina e vocês podem mandar fazer a conexão. Nesse caso aqui, ele deu algum tipo de problema. Eu posso desconectar, ou seja, se desconectar, eu estou removendo o agente Log Analytics. Esse conectar quer dizer que eu estou instalando o agente Log Analytics. Tá? Isso pelo portal, máquina do Azure. Quando não é Azure, vocês precisam fazer aquele procedimento manual que eu mostrei para vocês. Depois feito isso, os logs da sua máquina, ou seja, os logs do Event Viewer do Windows e do syslog da máquina Linux, eles serão enviados para o Log Analytics Workspace. Beleza? Então, esse é o primeiro requisito que vocês precisam cumprir. É instalar, criar o Log Analytics e instalar o agente Log Analytics nas suas máquinas que vocês desejam proteger pelo Defender for Cloud. Feito isso, nós podemos pesquisar pelo Microsoft Defender for Cloud. Posso selecionar aqui o recurso. Beleza. Carregou aqui para mim. Aqui eu tenho a tela do overview, tá? Eu já falo um pouco do overview. Para vocês habilitarem o Microsoft Defender for Cloud, vocês precisam, tá? Vou já mostrar para vocês. Mas observem que vocês têm um trial de 30 dias para testar o Microsoft Defender for Cloud, para brincar com o produto, para entender como funciona, para testar de fato e ver se vai atender a sua necessidade, tá? Então vocês têm 30 dias para testar o recurso. Beleza, Jadson, testei, eu quero habilitar, né, no meu ambiente. Como é que eu faço a ativação? Observem, tá, que aqui eu tenho os tipos de proteção do Defender for Cloud. Posso proteger servidores, no plano 2, $15, App Services, $15 por mês, tá, pessoal? Aqui até então. E eu tenho outras camadas como SQL, Storage e até mesmo a parte de container que eu posso estar protegendo, tá? Então, para cada uma dessas camadas, eu vou ter um custo que eu preciso estar alinhado aí com o meu negócio para ver se faz sentido aí para sua organização. O Defender for Cloud, eu posso habilitar na assinatura, tá? E se eu habilito na assinatura, eu vou habilitar para todos esses recursos que eu acabei de mostrar para vocês aqui, essas proteções. Se eu habilito no Log Analytics Workspace, eu habilito a proteção apenas para as minhas máquinas virtuais que estão adicionadas nesse Log Analytics Workspace, tá? Então aqui eu vou habilitar para o Workspace e para assinatura. Para habilitar, eu preciso dar apenas um upgrade. Beleza, habilitado, super tranquilo. Depois de habilitado, vocês conseguem configurar o que é que vocês vão estar utilizando, por exemplo, de ferramenta de análise de vulnerabilidades, consegue habilitar ou desabilitar a proteção de DR também. Como é que eu faço isso? Eu posso vir aqui na parte de Management, Environment Settings, aqui em Environment Settings, eu posso estar integrando o Defender for Cloud com a AWS, como eu já falei para vocês. Posso integrar o Defender for Cloud com GCP, e aí eu vou ter toda a parte de postura de segurança, recomendações de segurança para melhorar esses ambientes. Posso integrar com o GitHub, que está em preview, e com o Azure DevOps, que também está em preview, tá? E aí até um ponto de atenção na utilização de recursos que estão em preview. Pode ser que não funcione como esperado e vocês não têm SLA e nem suporte da Microsoft, tá? É válido para vocês testarem e entenderem. Então, beleza. Aqui eu posso expandir aqui, tá, o ambiente do Azure. Aqui eu tenho o Tenant Root, né, os Tenant Roots com as minhas assinaturas. E aqui eu tenho a minha assinatura, que eu habilitei a proteção do Defender for Cloud e os meus Log Analytics Workspaces, onde estão minhas máquinas virtuais. Então, posso selecionar a minha assinatura. Aqui na minha assinatura eu tenho os planos. O que é que eu vou estar utilizando de proteção para os meus recursos? Aqui eu vou ter a proteção para SQL, por exemplo. Então aqui eu tenho
a proteção para servidor. Na verdade, quando você habilita na assinatura, ele habilita para proteção para tudo por padrão, tá? Primeiro ponto de atenção. Lembra que eu falei Ok. para vocês que o Defender for Servers, eu tenho os planos, eu tenho o plano 2, que vai custar $15 por mês, onde eu vou ter todas as camadas de proteção, tem a proteção DDR, análise de vulnerabilidades da Microsoft, tenho também análise de vulnerabilidade do Qualys, vulnerabilidade sem precisar instalar um agente, tá? Então tem N proteções aqui que eu posso ter com a camada 2. No plano 1, os meus recursos acabam sendo um pouco mais limitados. Se eu preciso de EDR e análise de vulnerabilidade da Microsoft, esse cara aqui já vai me atender. E o custo dele é $5. É um valor muito significativo para o poder que essa ferramenta consegue integrar para vocês, tá, pessoal? Então, entender qual é o melhor escopo para vocês, o que faz mais sentido. Nesse caso, por ser um laboratório, vou usar o plano 2. Confirmei. Então, defini o plano que eu quero utilizar. Observe que aqui a parte de monitoramento ele está como parcial. Se eu clicar aqui em Settings, aqui eu vou ter todas as camadas de proteção que eu posso estar utilizando para servidores, incluindo o Log Analytics. Eu posso estar adicionando as minhas máquinas da assinatura por padrão em um Log Analytics default, tá? Já poderia selecionar o default aqui para que ele adicione as minhas máquinas virtuais. E aqui eu já posso estar selecionando o tipo de evento que eu quero coletar do Windows. Nesse caso, eu posso pegar os eventos comuns lá do Event Viewer. Não só do Windows, mas Linux também, tá, pessoal? Vou aplicar. Aqui observe que eu tenho a parte de Vulnerability Assessment for Machines, que basicamente é qual ferramenta de análise de vulnerabilidades eu quero estar utilizando para essas minhas máquinas. Eu posso usar, por exemplo, o Qualys ou usar a própria análise da Microsoft, tá? Vou usar aqui o Qualys. Aqui eu já tenho a proteção de EDR e aqui ele tem um botãozinho de Fix, que basicamente ele vai aplicar a correção para as máquinas que não são, ou melhor, ele vai aplicar, vai instalar a análise, vai instalar o EDR para as máquinas que não são os sistemas operacionais acima do Windows 2019. Então, 2012 R2 e 2016, por padrão, o EDR não vai instalar, tá, pessoal? A menos que vocês habilitem esse botãozinho aqui de Fix, tá? Para que ele consiga Ok. aplicar a instalação automática do agente do Defender for Endpoint nesses sistemas operacionais um pouco mais antigos, tá? Tá. E aqui a parte de scanner das Então, quer máquinas dizer, Jackson, virtuais, é tá? uma Sem questão agente. de. Desculpa, Quitino, não entendi, mestre. Eu estava a querer dizer, quer dizer, então é uma questão do pessoal estar atento quando for fazer a configuração do Defender for Cloud, estar atento à questão das versões do Windows Server. Quer dizer, ele só roda a partir Exatamente. do 2019. Se for o 2016 e 2012, tem que ativar aquela checkbox do FITS. Exatamente, para que ele consiga instalar automaticamente o agente do Defender for Endpoint para fazer a câmara DDR na máquina. Isso mesmo. Ok, ok, Isso mesmo. boa. Perfeito. Ó, observem que para Linux já está habilitado por padrão também, tá? Posso voltar Beleza. aqui, definir as minhas configurações, posso clicar em continuar. Jadson, eu não vou ter proteção de App Services, posso desabilitar. Database, posso desabilitar. Aqui para database, como tem várias camadas, eu tenho que desabilitar cada uma dessas camadas, incluindo o Cosmos DB. Não vou ter storage, não tenho container, key vault, resource manager, nem a parte da APIs, tá? Passou meus 30 dias, quero desabilitar a proteção do Defender for Cloud. Eu desmarco tudo isso aqui que automaticamente já você já não vai estar mais pagando pelo Defender for Cloud. Então, definir as minhas configurações, posso clicar em salvar e confirmar. Vamos aguardar ele finalizar aqui concluir, né, as configurações que salvamos. Vamos aguardar finalizar.
Beleza. Então, aqui basicamente, ele salvou, tá, a configuração, pessoal. Eu posso clicar para vocês que a Microsoft ela tem o seu framework onde vocês vão aplicar, vocês vão seguir o framework para elevar a maturidade de segurança do seu ambiente, frameworks disponíveis pela Microsoft. Por padrão, ele vai seguir o Microsoft Security Benchmark, como nós já vimos. Mas aqui, tá, esse é o padrão Microsoft Cloud Security Benchmark, é o que vai gerar as recomendações com postura de segurança, mas eu posso adicionar outros controles, como, por exemplo, eu posso adicionar o NIST, eu posso adicionar o PCI, ISO 27000, são todos esses controles disponíveis que eu posso adicionar para seguir essas recomendações de segurança, tá? Depois que eu adiciono esses controles, aqui em Regulatory Compliance, eu consigo ver esses controles com as suas recomendações que eu posso estar seguindo. Vamos aguardar abrir aqui para a gente. Então, aqui observe que eu tenho os controles do CIS 1.3, CIS 1.4 e o NIST. O padrão Microsoft Cloud Security Benchmark, que vai nos dar postura de segurança, já falaremos sobre esse cara. Mas aqui eu tenho também a possibilidade de seguir os controles do CIS 1.4 com as suas recomendações. E aqui eu posso, por exemplo, ver as recomendações, tá, por categoria, posso expandir e posso estar aplicando essa recomendação aqui sugerida pelo CIS para que eu esteja em conformidade com esse controle, tá? O controle do Microsoft Cloud Security Benchmark é o controle que vai gerar as recomendações para a gente, onde vai refletir aqui para a gente diretamente na postura de segurança. Então, quanto maior essa postura de segurança, quer dizer que o meu ambiente está em conformidade, está seguro. E essa pontuação, esse Security Score, ele é refletido com base nas recomendações de segurança que vamos estar aplicando para as nossas assinaturas. E aqui, obviamente, quando eu integro os ambientes da AWS e GCP, eu terei recomendações, eu terei postura de segurança para cada um desses ambientes, inclusive eu posso estar alternando entre os ambientes. Depois que eu sigo as recomendações de segurança, esse meu score de segurança ele vai ter um crescimento, Quer dizer que maior está a minha maturidade de segurança. Então aqui eu posso ver todas as recomendações que são geradas pelo Microsoft Security, Microsoft Cloud. Aqui eu tenho, por exemplo, uma recomendação do MFA, que fala que eu tenho que aplicar MFA para todas as minhas contas. Se eu aplico esse MFA para todas as minhas contas, eu aumento o meu score de segurança com mais 24 pontos, 24%. Então, eleva essa minha maturidade. Então, aqui eu tenho o MFA para as contas, né, do Azure. Posso clicar aqui, para os owners, na verdade. E aqui ele vai me trazer, né, a descrição, a gravidade, de quanto em quanto tempo essa recomendação atualiza, a tática baseada no MITRE. Eu posso ver, aqui eu tenho um passo a passo manual, tá, para fazer a ativação. E aqui eu tenho, por exemplo, as contas afetadas. Nesse caso, o recurso afetado são as minhas assinaturas. Os meus owners, eles não têm MFA habilitado. E aqui embaixo eu posso ver as contas que não têm MFA. Tem aqui o ADM.Jadson, Jadson Alves, Jadson Bispo Alves e o Jadson. Tá? Então aqui basicamente é habilitar o MFA para essas contas. Inclusive ele me dá o passo a passo, o step by step, para fazer de forma manual e fazer de forma automática quando se tem um licenciamento. Deixa eu só voltar aqui. Tem recomendações para aplicar, né, uma ferramenta de análise de vulnerabilidade que quando aplicado ele vai me dar um score de 10% a mais na minha maturidade de segurança. Aqui eu tenho, por exemplo, as máquinas que não têm um afigurado. Então aqui basicamente eu tenho a gravidade, de quanto em quanto tempo essa recomendação atualiza. Eu tenho aqui, ela não tem uma ferramenta de análise de vulnerabilidade. Algumas recomendações, como vocês viram lá anteriormente, vai ter o botão de fixe. Eu posso clicar aqui em fixe e aplicar essa correção automaticamente. Qual ferramenta você vai usar?
a vulnerabilidade da Microsoft, do Qualys, ou vai usar a parte de BIOD para o Rapid7 ou Qualys. E aqui eu poderia estar adicionando a minha licença. Tá? Então, vou usar o Qualys e vou mandar processar aqui a requisição. Ele achou aqui a máquina, vou dar um fix, e ele vai instalar para mim a ferramenta do Qualys nessa minha máquina virtual. Tá? Então, bem legal. As recomendações que tem um botãozinho de fix, você consegue estar aplicando aqui imediatamente essa correção. Um outro ponto aqui para vulnerabilidade é a recomendação, essa recomendação aqui, que basicamente ela vai mostrar as vulnerabilidades que o Rapid7. Então aqui, por exemplo, eu posso ver os recursos afetados. Deixa eu só ver se eu tenho aqui vulnerabilidade. Eu tenho os recursos afetados, são 2 máquinas virtuais, e aqui eu posso ver as vulnerabilidades descobertas para essas máquinas virtuais. Por exemplo, eu tenho a vulnerabilidade aqui para... Deixa eu ver se tem... tem aqui uma de SMB. Então, posso clicar aqui na vulnerabilidade, e aqui ele vai trazer uma descrição, o impacto dessa vulnerabilidade, a gravidade, a categoria. Aqui ele vai trazer a remediação, as etapas de remediação. É bem legal que ele já traz o passo a passo para fazer a remediação. E aqui eu tenho o recurso afetado, tá? Aqui eu tenho, deixa eu ver aqui um de update. Acho que não tem update. Deixa eu só avançar aqui. O Windows Explorer, não. Tem aqui do Ubuntu também, tá? E aqui eu tenho os CVEs, tá? Isso aqui eu estava procurando. Descrição, impacto. E aqui eu tenho os CVEs, etapas de remediação, tá? Referências. E aqui eu poderia clicar nesse CVE. Ele vai nos direcionar para a base de CVEs do Mitre. E aqui eu tenho todas as informações de essa vulnerabilidade. Então é dessa forma aqui no Defender for Cloud que vocês podem ver as vulnerabilidades, tá? Alertas. Aqui tem N vulnerabilidades, pessoal. Desculpa, tem N recomendações para diversos tipos aí de recursos do ambiente. Tem criptografia, tem o update do sistema operacional, tá? E aqui endpoint. Então vocês precisam aplicar essas recomendações para que vocês melhorem essa sua maturidade de segurança. Quanto maior o seu score, quer dizer que maior é a segurança aplicada para esse seu ambiente, tá? Lembra que eu falei para vocês que quando habilita a proteção do Defender for Endpoint e a análise de vulnerabilidades, eu vou ter esses agentes nas minhas... se olharmos a parte de extensões, nós teremos algumas extensões relacionadas ao Defender for Cloud. Posso clicar aqui em Extension. Aqui em Extension, eu vou ter a extensão aqui do MDE, que é o Microsoft Defender for Endpoint, a proteção de EDR, tá? Inclusive, ele está provisionado. Tem um agente também do Log Analytics. E observe que abaixo eu tenho o agente do Qualys, instalado para fazer toda essa questão de análise de vulnerabilidade da nossa máquina virtual, tá? Então, vou conectar nessa máquina virtual para mostrar para vocês como é que funciona a proteção de EDR. Vou clicar aqui no IP público da máquina. Vou abrir vou adicionar o IP público e vou mandar fazer a conexão. Vou adicionar aqui a minha conta, o adm.jadson. Vou adicionar a senha. E vou dar um OK. Automaticamente ele vai conectar aqui na nossa máquina. Beleza, está conectando na máquina. Então aqui eu vou ter minha máquina virtual com a proteção do EDR. O agente já está instalado, tá? Na verdade, ele instala um serviço, tá, aqui do Defender for Endpoint. Como é que podemos simular a detecção? Executar qualquer tipo de ameaça nessa máquina. No meu GitHub, eu tenho um arquivo, eu tenho um malware, tá? Eu tenho um ransomware que eu vou executar aqui nessa máquina para vocês entenderem como o EDR ele atua nessa proteção. Eu vou abrir aqui o Microsoft Edge.
Boa, boa. Por enquanto, alguma dúvida, Quintino? Tranquilo por aí? Alguma Não, mensagem? Perfeito. tranquilo, tranquilo. E vamos ver agora essa simulação com seu ransomware. Então, vou seguir aqui, abrir aqui, pesquisar por GitHub. Vou adicionar aqui a minha conta do GitHub, outlook.com, e vou adicionar a minha senha. E vou fazer o login. Ele vai enviar o código de verificação para o meu e-mail. Deixa eu só visualizar aqui esse código de verificação. Deixa eu só ver aqui. Até agora não chegou ainda. Beleza. Tá aqui o código. O código é 620542. E vou mandar verificar. Beleza. Tá aqui meu GitHub. Aqui eu tenho esse ransomware, tá? Esse arquivo malicioso. Eu vou tentar baixar, tá, pessoal? Vou tentar baixar esse arquivo malicioso. Vou clicar aqui em Download Zip. E aqui ele está tentando baixar o arquivo, tá? Um download normal, tranquilo até aí. Observem que ele fez a detecção de um vírus, tá? Então o EDR, ele conseguiu entender que esse cara que é uma ameaça para o ambiente e impediu que esse download fosse executado. Isso aqui seria qualquer tipo de comportamento anormal, tá, pessoal? Qualquer ameaça de malware, ele conseguiria entender que é um malware, detectar na verdade e fazer a remediação automaticamente. Depois que essa ameaça for detectada, detectou um ransomware, tá? Depois que essa ameaça for detectada, será gerado um alerta aqui no Microsoft Defender for Cloud, onde vocês conseguem entender todo o comportamento. E aqui observe que eu tenho alguns alertas. O nosso ainda não foi gerado, tá, pessoal? Demora um pouco para refletir essas ameaças no portal. Mas aqui, por exemplo, só para demonstrar para vocês, eu tenho aqui, tá, uma ação aqui do anti-malware. Eu tenho aqui algumas ameaças, por exemplo, com gravidade baixo, o nome, o recurso que foi afetado, o grupo de recurso, atividade e o status, tá? Um alerta você pode mudar o status. Por padrão ele é ativo, mas você pode mudar para in progress, que quer dizer que o analista está analisando aquele alerta no seu ambiente. Deixa eu só dar um refresh aqui para ver se o nosso já foi gerado. Observem que já foi gerada a nossa ameaça aqui, o nosso alerta. File coder para a máquina VM Defender Win nesse grupo de recurso. Então, a ameaça foi gerada aqui o alerta no nosso portal. Posso clicar aqui. Lembrando que um alerta, quando ele é criado, o status é novo, tá? O ideal é que vocês mudem status para in progress para dar visibilidade que alguém está tratando esse alerta no ambiente. Você pode clicar em resolvido quando entender o comportamento e finalizar e dismissed quer dizer que foi um falso positivo. Vou mudar aqui para in progress, vou dar um OK, né? Vamos analisar o incidente e o alerta e posso clicar aqui em beleza. Mudou o status para ativo. Aqui eu tenho uma descrição, né? Posso clicar aqui em View Full Details. Posso ver, por exemplo, informações gerais, como o hash, né, do arquivo. Posso ver aqui o nome do arquivo, onde tentou baixar, o tipo de ameaça foi um ransom, tá?
Aqui, o Treat Information fez a detecção. A ação automática do EDR foi fazer a remoção desse arquivo malicioso, tá? Quem detectou? A Microsoft. Aqui eu posso ver o arquivo que foi tentado baixar, o hash, né, do arquivo, o host que foi comprometido, né, que foi baixado o arquivo malicioso, e aqui o malware, que nesse caso foi um ransomware, FileCoder. Então ele consegue te dar toda essa visibilidade, inclusive vocês têm aqui o Take Action, que são recomendações que vocês podem estar seguindo para evitar que esse tipo de comportamento aconteça novamente no ambiente. Certo? Então é dessa forma que vocês certo? manipulam os alertas aqui no Defender for Cloud. Depois de entendido o alerta, vocês podem mudar o status para resolvido. E ele vai fechar esse alerta, tá? O último recurso aqui para a gente finalizar, Quintino, é a questão do inventário. O inventário, Ok, basicamente, ele vai te dar um inventário, obviamente, como o próprio nome diz, de todos os seus recursos que estão no Microsoft Azure. Então, por exemplo, aqui eu tenho as minhas máquinas virtuais, posso ver o que é que está protegido com o Defender for Cloud, se o agente Log Analytics está instalado ou não, eu posso ver aqui o inventário de tudo. Se eu clicar na minha máquina Defender Win, tá? Aqui eu tenho todas as recomendações de segurança para essa minha máquina virtual com a gravidade. Eu posso ver todos os alertas relacionados a essa máquina virtual. Nesse caso, eu tenho o FileCoder, né, que foi o que acabamos de gerar, de demonstração, e tenho aqui as aplicações instaladas. E quem faz essa descoberta de aplicações instaladas é a nossa análise de vulnerabilidades, que pode ser o Qualys ou a análise do Defender for Cloud. Então, aqui, para que ele traga as vulnerabilidades, ele precisa descobrir quais são as aplicações que você tem instaladas no seu servidor. Nesse caso aqui, ele está trazendo o Windows Server 2019, sistema operacional, entre outras aplicações que eu tenho instalada. Inclusive, o Microsoft Defender for Endpoint, que é o nosso EDR, que vai atuar nessa camada de proteção do nosso dispositivo. Aqui tem um secret também, tá? Não tem basicamente nenhuma informação. Então, basicamente, tá, Quintino? Esse é o Defender for Cloud com todas as suas camadas que ele pode entregar aqui para a gente na questão de proteção de workloads e postura de segurança. ok, ok. Espetacular, Jadson, espetacular. É uma ferramenta e tanto, e com certeza que bem explorada, a gente consegue tirar proveito desse poderio que a Microsoft desenvolveu e que podemos dizer que está de parabéns à Microsoft por esse desenvolvimento desta solução de segurança. E Sim. sem, sem esquecermos também que a nível de CM, nós temos o Sentinel, que também é uma plataforma bastante robusta para essa temática da segurança. Perfeito, perfeito. Portanto, Exatamente. espetacular, Jadson. Perfeito, muito bem Espetacular, colocado. espetacular. Quem sabe também vamos programar a gente fazer uma outra live integrando com outro player de cloud, ou AWS, ou GCP, ou Oracle, Perfeito. ou Oracle Cloud, para a gente tentar perceber de forma minuciosa como é que a gente tendo um ambiente multi-cloud, como é que o Defender se comporta, não é? Aham. E só por essa sua explanação, por esse seu overview que nos passou aqui, a gente já pode ver a poderosa ferramenta que a gente tem e que bem, digamos, bem configurada e bem usada em termos de estrutura, a gente Aham. consegue, digamos, tirar proveito e estar, digamos, com os alertas ali, com os alertas a pente fino, digamos. Perfeito, perfeito. Exatamente. É uma ferramenta, vale muito a pena, tá, pessoal, testarem. Lembra que tem 30 dias de trial para que vocês brinquem, entendam o recurso, porque o ganho de proteção que ele consegue entregar, a postura, cara, é fantástico. Principalmente para quem quer ingressar na área de cloud security, é uma ferramenta que basicamente você vai ver na maioria dos ambientes.
Ok, ok, espetacular, espetacular. Então, pessoal, alguma dúvida queiram, digamos, dispor, enquanto temos aqui o Jadson à nossa disposição para qualquer esclarecimento, qualquer dica adicional sobre questões de segurança. Hoje, como é sábado, não é? O pessoal deve estar agora a almoçar, não é? Como já são 14 horas cá em Sim, sim. Angola, digamos aí no Brasil, 10 horas, né? 10 horas. Então, mas, pessoal, qualquer coisa, qualquer dúvida, o Jadson tem as suas redes sociais, deixou os seus contactos e é só depois vocês darem aquele famoso ping ao Jadson pelas suas redes sociais e pedir qualquer esclarecimento a respeito dessa questão de segurança. Jadson, mais uma vez o nosso muitíssimo obrigado por teres aceito o nosso convite. Foi Imagina, um que prazer agradeço o enorme convite. poder beber dessa experiência a nível daquilo que você nos passou sobre as questões de segurança e como é que a gente pode ter, digamos, a nossa postura bem refinada para as situações que advêm a nível, né, das nossas plataformas no quesito segurança, não é? Mais uma vez, o meu muito obrigado, Jadson. Nada, imagina, eu que agradeço o convite, a oportunidade. Espero aparecer mais vezes durante a semana. Obrigado, obrigado Com a todos certeza. que estavam. E já anotei aqui, vamos tentar agora reprogramar a questão do endpoint detection, né? Que é para a gente Opa, também beber vamos um sim. bocadinho da sua experiência, e fica já aqui o compromisso firmado com a comunidade. Perfeito, perfeito. Obrigado, pessoal, pela presença, pela participação. Mandar um abraço para o meu amigo Ismael. Ismael, você é fera referência. Obrigado, Ok, pessoal. ok. Espero que na Oba. próxima vocês estejam também. Abração. Com Obrigado. certeza, com certeza. Abraço, até já, Jadson. Até mais. Tchau, tchau, gente.